Bom dia! Eu quero só ver quem vai ficar até o final para a gente descobrir aqui, a gente viver hoje, essa manhã, ou à tarde, ou à noite, que você vai assistir esse conteúdo que vai ficar salvo aí para você acessar no momento que você achar aí que conciliou com a sua agenda, porque a gente precisa se organizar e protagonizar a nossa vida, né? Então, talvez ao vivo você não consiga nos acompanhar, mas está acompanhando aí em algum outro momento, que a gente fica muito feliz. Eu quero saber se você vai ficar até o final, porque a bronca hoje é séria, entendeu? É séria. A gente vai conversar sobre se nós estamos vivendo sobre o que a gente está vivendo isso aqui, o que é real, o que é de mentira, o que é ilusão, né? A nossa vida está pautada em que sentido, né? O que a gente está vivendo aqui? Verdade ou ilusão? Para variar, né? Eu estou aqui com o meu amigo Daniel e eu quero ver se o Daniel adivinhou o que eu já fui fazer para a gente começar a conversa hoje. Daniel, você que me conhece um pouquinho, o que você acha que eu fui fazer para a gente começar a nossa conversa? Na verdade, sempre que eu quero pesquisar um tema, eu penso assim, vou passar o tema para a Lilian, ela pesquisa para mim, e aí eu já fico sabendo o que realmente significa isso. Então, provavelmente você vai fazer uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa para ver exatamente o que é o significado da palavra ilusão, né? Porque o tema de hoje é exatamente isso, a gente entender se a nossa vida é uma ilusão. A gente está vivendo uma ilusão, né? E o que é isso? E se for, o que isso significa? E se isso prejudica ou atrapalha, como que a gente pode? Então, a gente tem aqui 30 minutinhos, que é a proposta do Protagonize-se, para a gente descobrir sobre isso. E aí, para eu variar um pouquinho, eu fui lá descobrir o que é o significado da palavra ilusão. Então, quando a gente fala sobre ilusão, a gente está tratando de um erro de percepção ou de entendimento. A gente está ali no engano dos nossos sentidos ou da nossa mente. É uma interpretação errônea, tá? A gente tem também a questão do ilusionismo, né? Que é um efeito artístico produzido pelo ilusionismo. A gente vai ver se faz algum paralelo na nossa conversa de hoje, principalmente essa questão do ilusionismo. Agora, eu já quero fazer uma pergunta, eu não sei você, se você tiver a sua dúvida, já escreve aqui nos comentários, manda, a equipe vai trazer aqui pra gente, Daniel vai ajudar a gente a responder, e juntos a gente vai entender um pouquinho mais. Mas, Daniel, me fala, só eu que às vezes eu tento e buscar, fugir um pouquinho da realidade, criar ali uma realidade paralela, porque às vezes aquilo está trazendo um pouco mais de sofrimento, ou isso não tem nada a ver com viver a vida, achar que a vida é uma ilusão, que é a abordagem que a gente vai trazer agora. Como é que funciona isso? Porque a gente precisa entender, é o primeiro passo para a gente poder viver uma realidade saudável. Porque, para mim, parece que ilusão não é muito de acordo com o significado, não está certo. É uma percepção errônea daquilo. Faz sentido? Faz sentido, faz sentido. Quando a gente diz assim, né, é uma percepção errônea. A primeira coisa que é importante entender é que tudo que a gente chama de real no externo é uma percepção. Sempre é só a nossa percepção. Então a gente fala muito daquela coisa das lentes, né? Então, se eu tô com uma lente, entre aspas, azul, e você tá com uma lente vermelha, e alguém vem aqui e coloca algo branco na nossa frente, eu vou ficar brigando com você, porque você vai dizer que aquilo é vermelho, eu vou dizer que aquilo é azul. E o mais incrível que, como acontece na nossa mente, é que como eu tô vendo azul, eu vou pensar assim, eu tenho tanta certeza que isso é azul, que eu vou convencer ela de que é azul. E aí a gente vai começar a discutir, porque você tem tanta certeza que é vermelho, que você vai começar a discutir comigo e mostrar que é vermelho, né? Então eu tô falando essa bizarrice aqui de azul e vermelho, mas a gente pode levar isso para opiniões políticas, por exemplo. Sim. Eu tenho a minha, você tem a sua, só que a minha é tão clara para mim, que é só uma percepção que eu tenho dos fatos, que eu vou tentar te convencer de que aquilo é diferente, e você é a mesma coisa, né? No trabalho, entre sócios, quando dois sócios têm percepções diferentes de uma proposta que eles querem colocar para o mundo, vai dar discussão, porque um está enxergando muito claro aquilo e o outro também. Então a gente tem que ter
a clareza de que aquilo que está totalmente claro, né, que você diz assim, é óbvio, é só uma percepção sua. Não quer dizer que ela é errada, mas é a sua percepção, e a outra pessoa tem uma percepção diferente, também não quer dizer que a dele está errada, né? Então, essa coisa da percepção é fundamental, mudou minha vida entender isso. Tá. Porque às vezes eu tô vendo uma coisa de forma muito clara e tem alguém ao meu lado que tem às vezes o mesmo interesse que eu. Isso acontece em relacionamento, em sociedade, tá vendo de uma forma completamente diferente, né? A gente reage, né? A gente reage ao externo, aquilo de acordo com o que eu tenho de percepção da realidade, né? Eu vi li um artigo outro dia que não sei se são, acho que são o número de bits de pensamento e coisa que chega de conhecimento, de informação, de coisa para a gente, é mais de 2 bilhões. Só que o nosso cérebro só consegue assimilar 127 bits, enquanto a gente tem acesso a 2 bilhões. Só que para a gente não surtar, para a gente não ter uma síncope, que a gente não vai aguentar assimilar tudo aquilo, a gente só assimila 127. Então é muita pretensão a gente achar que sabe a real, o nua e crua sobre as coisas, né? O que eu tenho é uma percepção, né? É um olhar. Eu até eu tenho essa mania de fazer as coisas e já tentar ilustrar isso em vídeo, assim, em imagem. E eu imaginei com que eu estivesse olhando as coisas assim, ó. Nem esse olho inteiro, esse olho só um tiquitinho aqui, ó. Porque se são 2 bilhões, é muita coisa que e só assimilo 127, 124, eu não lembro bem o número, nem adianta, né? Não precisa nem ter isso certeza, porque é tão distante. Então é muita pretensão achar que eu sei aquilo na íntegra, né? É só uma parcela, é só uma visão de mundo, um ponto de vista, né? Tem muito mais coisas ali. E o outro pode vir colaborar com aquilo, né? Exato. E aí qual que tá a questão, né? A gente pode falar de instinto, intuição e intelecto. Então, o nosso intelecto, que é onde está acontecendo isso, né? Que você acabou de dizer, essa percepção limitada, porque o nosso intelecto ele é novinho ainda, né? Dentro da nossa evolução como espécie, ele ainda está chegando. Ele é brilhante, mas ele é novinho. Então, ele tem muitas falhas ainda mesmo na percepção das coisas. Então, dentro dessa coisa do que a gente percebe, vamos dizer assim, de forma racional, é muito limitado. Aí a gente tem o nosso instinto, que é absurdamente aflorado e tem uma percepção maravilhosa das coisas, e a gente tem a nossa intuição, que é da mesma forma. Então, se a gente tomasse as nossas decisões 100% baseado em intuição, a tendência é que elas fossem muito mais assertivas. Porque como é que acontece dentro da nossa mente, né? Vamos supor que eu chego, eu te conto uma história e você adora. Você, nossa, adorei essa história, foi incrível, você deu risada, se divertiu. E eu falo assim, pronto, já sei, é essa história. Eu só preciso repetir essa história todas as vezes que todo mundo vai rir. Só que aí eu conto para uma outra pessoa e não cola. Ela não gosta daquela história. Por quê? Porque são bilhões de variáveis que podem acontecer para você ter gostado ou ela não. Eu nunca vou conseguir perceber isso de forma racional, porque de racional o que eu consigo fazer é ir selecionando gravações daquilo que deu certo e selecionando gravações daquilo que não deu certo. Se eu for na minha intuição e eu simplesmente disser aquilo que está na minha alma, vai tender a conectar com você. Por que vai conectar? Não faço a menor ideia, eu não vou conseguir racionalizar isso e te dizer o porquê. Eu só sei que eu senti aquilo no momento, eu te disse e você falou, nossa, era isso que eu estava precisando ouvir. Tende a ser muito mais assertivo, né? E aí eu lembro daquele episódio do Protagonista que a gente conversou e você falou da inteligência espiritual, né? Que em um momento foi o QI, que era muito importante, depois foi o QE, que era o quociente emocional, a inteligência emocional, que a gente nunca disse que não é importante, é sim, mas a maior riqueza, né, é essa conexão de verdade com a intuição, né? É intuição isso ou é outro? Quando você é uma pessoa que tem inteligência espiritual, né? Algumas pessoas chamam que você desbloqueou isso. Você tem uma intuição super aflorada.
Então você falou, a gente tem, fala aí os 3 de novo: intuição, instinto, é verdade, o instinto que eu esqueci. então, E aí o racional, né? Que é ali o conhecimento, né? Aquela percepção da realidade que é parcial, que a gente já entendeu que é parcial e que a gente não vai saber de nada. O ser humano tem essa mania, né? De achar que tem o controle de tudo, que sabe tudo, né? Que na verdade a gente não tem controle de nada, né, Daniel? A gente não tem controle absoluto de nada. E como que a gente sabe? Como que a gente sabe se a gente está vivendo numa ilusão ou não? Como é que a gente passa a perceber isso? sempre que você está pensando de forma involuntária, você está vivendo uma ilusão. Uhum. Então, como é que é isso, né? Se eu estiver presente com você aqui agora, no momento presente, no aqui e agora, eu estou vivendo uma realidade. Eu estou aqui percebendo, estou te escutando com atenção, e aí isso para mim é real. E sempre que é real, como está sendo aqui agora, é momento de muito prazer, de muita alegria, assim. Pessoas que têm essa capacidade de percepção, né, de estar no momento presente aqui agora, você percebe que elas ficam muito felizes e alegres com coisas que você fala, por que essa pessoa está tão feliz com isso? Não está acontecendo nada de excepcional? Mas a presença traz muita alegria, né? Só que aí o que a nossa mente faz? Principalmente quando você está com esse condicionamento, né? Acreditando que você é sua mente. Ela vai te jogar para o futuro ou para o passado. Então vamos supor que eu tô aqui com você, presente, e minha mente fala assim, nossa, quantas pessoas será que vão assistir essa live depois? Será que elas vão assistir no YouTube ou será que elas vão assistir no Facebook? Eu me desconectei do presente e eu não quis pensar isso. Minha mente me jogou para lá. Ela tá me dominando, percebe? Que não sou eu. Mas pode ser que você pergunte assim para mim, Daniel, o que você vai fazer na próxima quarta-feira? Aí eu posso, de forma consciente, jogar minha mente na próxima quarta-feira para falar, eu tenho um compromisso às 10. Talvez a gente possa se encontrar às 11. Isso não tem problema nenhum de você ir para o passado. Ou onde é que você passou as suas últimas férias? Eu posso voltar e lembrar, eu fui para a praia. Mas eu estou consciente fazendo esse movimento. Só que você passa a viver, tem até aquele filme Matrix, né? Você passa a viver na Matrix, uma ilusão, quando a sua mente dominou você e ela te joga para o passado e para o futuro a hora que ela quiser e você não tem mais controle disso. Ir buscar algum recurso, tanto no passado quanto no futuro, que está sendo solicitado, está sendo pedido ali naquele momento presente, ok, vou lá, te conto das férias, ou falo, não, programei as minhas próximas férias para tal lugar. A gente pode até investir um tempo nisso, de eu te contar como é que foram as viagens, né, como é que foi, num momento aqui gostoso de conversa, contar da minha infância, né, contar, reviver, mas eu estou desfrutando daquele momento presente. Você disse que a gente faz isso involuntário, quando é roubo, quando é a mente dominando. E aí a gente consciente vai lá e só fala, não, deixa eu voltar aqui de novo? É assim? Eu adoraria ter uma fórmula mágica rápida para a gente ficar mais no presente. Mas tem muita prática, prática. Lá no programa Satoru, os alunos fazem exercícios toda semana. Eu passo um exercício diferente para eles. Hoje mesmo eu tive um depoimento lá da Gabriela, que é uma das alunas, você viu? O que aconteceu com a Gabriela? Olha que interessante que é isso. Ela fez um dos exercícios que é você perceber a sua mente falando, julgando, e você se torna consciência e olha para aquilo sem julgar. Mas você está olhando com uma consciência para os seus pensamentos. É uma prática que ela não é simples de se fazer, né? Falando assim, né? Parece que é simples ou parece que é super complicado e realmente ela não é simples. Mas quando você faz isso, acontece algo dentro de você que é maravilhoso, assim. Porque você finalmente está tendo contato com quem você realmente é, consciência. A gente diz assim, né? Você tem que viver a partir da sua essência. Quando você vive a partir da sua essência, o que você é? Consciência. O que é uma pessoa inconsciente? Às vezes a gente chama de inconsciente uma pessoa que tem uma visão diferente de mundo da nossa, né? Isso não é inconsciência, é uma visão diferente de mundo. Inconsciência é você perder esse controle para os pensamentos. Então isso acontece, por exemplo, na segunda-feira agora,
num determinado momento da tarde, eu comecei um fluxo de pensamentos incrível, assim, incrível, várias coisas diferentes, e eu percebi isso como consciência, e aí eu fiz o exercício de olhar para aquilo e para eles diminuírem. Só que ainda assim eu não consegui. Por algum motivo, na segunda estava muito intenso. Falei, nossa, tá, como não acontecia há anos comigo. Caramba, como tá intenso isso. Aí eu parei, fui escutar uma música, fui fazer alguma coisa para eu me reconectar comigo mesmo, porque eu sei que se qualquer decisão que eu tomasse naquele momento ia ser uma decisão baseada numa ilusão. Eu não estava na realidade, eu estava nesse fluxo. Grande chance de eu me prejudicar. É muito mais fácil, né? A gente ir na onda. Já tá pronto ali, né? O outro a gente vai ter que elaborar, né? Vai ter que buscar várias premissas, né? De entender, não, é uma reação a uma percepção, né? Aquelas premissas, todo pensamento é criativo, o que é que está criando, né? É muito mais fácil se deixar levar. Por isso que é uma prática que às vezes vai começar mais truncada, como outros programas a gente já falou, né? Como vai começar mais difícil, mais, né? Vai começar muito, como é que eu diria? Levando um pouquinho mais de tempo, à medida que você vai pegar na prática, aquilo vai ficando um pouquinho mais automático, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho o hábito de fazer reuniões comigo mesma. Seria isso aí que você está dizendo? Eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui em casa e outro dia ela estava lá. Faz tempo já ela estava lá. Conversando. Você está falando comigo? Ela falou assim, não, estou em reunião comigo mesma. Aí eu achei engraçado aquilo e peguei essa frase, né, de falar, estou em reunião comigo mesmo. O problema é que em algumas reuniões conosco mesmos, a gente pode estar afirmando esses mesmos pensamentos, né? A gente pode estar concordando e não fazendo o que a Gabi, né? O que a Gabi fez. Né? Talvez questionando, talvez olhando consciente, falando, mas espera um pouquinho, né? Tentando construir aquilo, porque só conversar com você mesmo talvez não seja o caminho, né, Daniel? Exato. Um dos grandes pensadores sobre isso, que é o Eckhart Tolle, ele conta uma história que é a seguinte. Ele estava num momento super difícil da vida dele, que ele conta que inclusive ele estava pensando em suicídio na época, pra você ter uma ideia como ele estava com a mente conturbada. E infelizmente é meio que um caminho, assim, sabe? Se você não cuida disso, você vai surtando a um ponto que você fica tão longe da vida, da realidade, que você acha que não faz mais sentido estar aqui. Uhum. Aí ele falou que ele sentou num banco de um parque, assim, e daqui a pouco veio um pensamento. Eu não aguento mais conviver comigo mesmo. Aí ele parou, ele teve um insight naquele momento. Olha que incrível que é um momento de epifania forte, assim, né? Ele falou, peraí, se eu não aguento mais conviver comigo mesmo, tem duas pessoas aí. Tem eu e o comigo mesmo. Como é que pode ser isso? E aí ele foi estudar isso a fundo, né? Que isso é um conhecimento milenar já, mas estou contando de um caso dele, né? O Krishnamurti fala muito sobre isso também, o Osho fala muito sobre isso. E aí, o que é isso, né? Tem ele, consciência, conversando com a mente. Porque você não é a sua mente, né? A gente já disse isso em vários episódios aqui. Uhum. E aí, uma vez que ele adquiriu essa habilidade, ele entende que ele não é a mente dele, e essa consciência, que é quem ele é, utiliza a mente dele, ou seja, todo o conhecimento que ele tem para fazer as coisas da vida. Então, você pode ter duas conversas, essa reunião com você mesmo, né? Com você mesma. Eu sempre tenho. Tive ontem, por exemplo, uma reunião. Eu acho que é importantíssimo. Só que você consciência. Sim. Não aquele debate maluco que você não tem controle. Uhum. Porque se for o debate maluco, ele vai te levar para algo que não é aquilo que você quer. É só uma programação mental. Pode ser um reforço daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo pensado e criado ali, né? Tá dizendo, é injusto, isso você sofreu uma injustiça. É verdade, não é? É injusto mesmo, tá vendo? É injusto, tá vendo? Eu estou reafirmando, né? E pode ser perigoso. Então, conversar com você mesma, né? Se você estiver lá diante de um exercício novo, de uma proposta, de uma situação nova, para você assumir o protagonismo da sua vida, esse diálogo interno é consciência com o seu pensamento, com aquilo que está gerando aquela angústia, aquele sentimento ali, que é uma ilusão,
que pode ser que seja só uma percepção, uma reação àquilo que você está percebendo daquela realidade. Põe à prova, né, Daniel? Eu gosto da gente, talvez, voltar como que era criança, sempre perguntar por quê. Talvez seja um caminho da gente perguntar por quê. Por que eu estou sentindo isso? Por que será que aconteceu isso? Se alguém falou sobre você, se alguém fez algo sobre você, por que será que fez isso? Por que veio dessa forma? Por que eu reagi dessa forma? Como é que a gente faz para, agora consciente, calar essa voz, diminuir essa força e não entrar nesse diálogo louco aí? É exatamente isso que você disse, porque os estudos dizem que a gente tem de 70 a 90 mil pensamentos por dia. E mais de 90% são idênticos aos de ontem. Ou seja, você está revivendo a mesma realidade. Aí você quer uma nova realidade e ela nunca acontece, né? Então, assim, um primeiro passo. Ontem eu estava vendo uma palestra, uma live do Gustavo Borges, nadador, e ele falou um negócio assim: quem reclama, perde. Quem agradece, ganha. Quem reclama, perde. Quem agradece, ganha. Eu falei, nossa, incrível, né? Incrível. É exatamente isso. Então ele estava falando isso com relação às vezes que ele foi campeão e com as vezes que ele chegou em último. Você vê um grande campeão como ele talvez seja talvez não, com certeza um dos maiores nadadores da história do Brasil, né? E é um grande campeão, mas ele perdeu muito. Só que ele falava que ele ficava extremamente grato nesses momentos, né? Então um primeiro momento é você passar a ter essa gratidão e parar de reclamar, porque a reclamação vai te desconectar completamente da vida, do momento presente. A gente raramente reclama no presente, você reclama de algo que aconteceu ou de algo que você acha que vai acontecer. Né? Perfeito, esse é um passo 1. Qual que é o passo 2? Você precisa começar a fazer um exercício diário de se reconectar com a vida. O que é se reconectar com a vida? Você só está conectado, conectada com a vida quando você está no presente, no momento presente, no aqui e agora. Uma prática que ajuda demais, demais, e isso já tem comprovação científica: contato com a natureza. Quem já foi na praia alguma vez, se não estava completamente desconectado da vida, sabe do que eu estou falando. A gente se torna uma outra pessoa ali, né? Por algum motivo, contato com animais, com a natureza. Você não pode ir para a praia, compra uma planta. Se você tem animal de estimação em casa, às vezes aí, perto de casa, um lugar que você possa pisar na grama. Por algum motivo, a gente se reconecta com o presente. E quanto mais você se conecta com o presente, mais você vai calando essa voz e vai se tornando consciência. Sabe uma outra coisa que é incrível e que funciona demais e que já é comprovado cientificamente? Contribuir com o próximo sem esperar nada em troca. Sim. Toda vez que você contribui com o próximo sem esperar nada em troca, acontece algo dentro da gente que essa consciência se expande. E quanto mais ela se expande, mais você fica no agora, menos no futuro. Só que aí tem uma questão aqui que é fundamental. Contribuir com o próximo sem esperar nada em troca. O que acontece na média? Eu vou falar de média, tá? Não é em todo lugar assim, mas na média assim. Eu vejo muito que pai e mãe faz para os filhos um monte de coisas sem esperar nada em troca. E a gente pode até dizer assim, né? É porque ama, né? Ama o filho, ama a filha, faz sem esperar nada em troca. Só que num relacionamento, num casal, é tão raro a gente ver isso. Sim. A gente sempre, eu lavo aquela louça, mas estou esperando que eu vou receber alguma coisa em troca com relação a isso. É complicado, mas às vezes até com relação se a gente não tomar cuidado, como pai ou filho, a gente vive essa, né? Existem umas mensagens que chegam ali de alguma forma, né? E aí é muito complicado, porque de fato, eu falo tem aquela, eu acho que é uma crônica, uma vez que eu li, que falava sobre o casamento, né, o relacionamento mais próximo, que é o amoroso, ser um jogo de tênis e não de ping-pong. Que o jogo de ping-pong é aquele em que a minha intenção é jogar a bolinha fora,
É que você... Não, frescobol, não é tênis. Tênis também, a minha intenção é que a bola caia na quadra adversária, né? E o frescobol, para ser uma partida muito gostosa, eu quero jogar a bolinha, que você pegue a bolinha. E você me devolva de volta, né? Então, quando a gente fala dessa questão de troca, eu não quero nada em troca e eu não espero, né, nada em troca. Mas aqui também não. Então, se os dois fazem, não tem quem fica sem. Exato. O problema é quando uma parte tá capengando ali, muletando, aí o outro tá se sentindo, né? Porque se eu faço nada em troca, beleza, eu dou a bolinha para sua quadra, né, para sua raquete, aí você devolve a bolinha para a raquete. Então fica uma troca, não fica ninguém descoberto. Mas quando essa bolinha cai no chão por algum momento, a gente precisa lembrar que eu fiz, mas se não deu na raquete, não tem problema, né? A bolinha não voltou, eu não fiz para mim, né? Eu fiz para o outro. Eu já ouvi também esses estudos dizendo que o que a gente, quando a gente realiza algo, né, em prol do outro, promove essa sensação de liberdade. Mas a maioria tá vivendo nessa ilusão, né? De que para você, é para mim que não tá bom, é para mim que não tá, é você que não concorda comigo, porque a gente continua achando que tem a percepção total de todas as coisas. Se a gente pudesse dizer uma postura, não sei, que justificaria isso, Daniel, seria, sei lá, a pretensão da gente saber de tudo? Se a gente abrir mão disso e saber que a gente não tem a percepção de tudo, podia olhar um pouco mais para o outro, ouvir o outro mais, querer entender mais o outro, não é? Com certeza. Uma coisa que a gente tem demais e que traz sofrimento, traz dor e te bota numa ilusão é criar expectativa com relação às coisas. E criar expectativa o que é? Você quer controlar o futuro de alguma forma. É impossível controlar o futuro. Você pode se planejar, você pode fazer um monte de coisas incríveis, mas controlar realmente o que vai acontecer no futuro, a gente não tem esse poder, né? E aí começa a dar uma ansiedade muito grande, porque você quer controlar o incontrolável. E não vai dar certo. E você continua ali teimosa, porque eu quero controlar o que vai acontecer com o meu futuro. E aí o que acontece, né? Toda vez que você tá nesse fluxo de ansiedade, que é só um exemplo, você deixa de vibrar no amor e passa a vibrar no medo. E a gente já viu aqui várias vezes que quando você passa a vibrar no medo, você se desconecta da vida. Quando você se desconecta da vida, você ao invés de fluir com a vida, no fluxo onde as coisas realmente acontecem a seu favor, você começa a jogar contra a você mesmo, a você mesmo. E aí as coisas param de acontecer. Então, tem gente que parece assim, essa pessoa aí é até meio vagal, né? Acredita que tudo vai acontecer na hora certa e tal. E não é isso. Você trabalha demais, você faz todo o seu planejamento, você faz um planejamento olhando para aquilo que você fez no passado para ver o que você pode melhorar para o futuro, mas com a total consciência de que essa sua nova hipótese não tem controle de que vai dar certo. Pode ficar pior ou pode ficar melhor, e assim você vai trabalhando. Só que se você fizer isso no longo prazo, a tendência é que as coisas comecem a se alinhar, comecem a funcionar para você. Que a gente precisa abrir mão desse controle, porque ele é uma ilusão, a gente não tem, né? Nós, de fato, não temos, isso é ilusão. Porque é o que você falou, não só para de acontecer, mas acontecem forças contrárias, né? Não só para de acontecer, como acontecem os maiores entraves ainda, né? E aí, você nessa vibe de reagir com medo, negativamente, achando de forma que as pessoas estão devendo algo para você, você vai continuar, né? Um ciclo vicioso. Não vai parar nunca, porque você não vai sair. Os pensamentos estão me julgando, estão me criticando, estão falando de mim. É melhor eu ficar aqui quietinho, não fazer nada novo, né? Nem pensar em protagonismo de nada para eu não me expor. E aí o ciclo vai, porque nós não nascemos para isso. A gente nasceu para desempenhar o nosso papel, desempenhar aquilo que a gente veio fazer, né? Então, vamos estabelecer... Daniel, uma última para a gente encerrar. A gente estabelece dias da gente fazer as conversas conosco mesmo, ou elas acontecem nesses momentos aí dos pensamentos? Tem também momentos que a gente pode ir lá e começar a ajustar. Não precisa chegar àquela sensação, né?
Você pode ter uma conversa com você mesmo, com você mesma, uma conversa de planejamento de vida, Tá. né? Então, eu vou sentar na quarta-feira e eu gosto de marcar assim, porque você tenta marcar uma reunião com alguém sem data, a gente vai se falando e a hora que der faz, nunca rola essa reunião, né? Com você é a mesma coisa. Então, assim, na quarta-feira eu vou sentar às 10 da manhã e eu vou planejar meu próximo semestre. O que eu vou fazer com relação ao trabalho, né? Isso eu acho fundamental. Agora, essa coisa da mente é você estar presente para de vez em quando perceber que ela tomou conta da sua vida. Sim. Quando você percebe isso, você começa a fazer esse exercício de observar ela, né? Então, você vai estar... Eu percebo isso com frequência, assim. Eu tô vivendo a vida, e daqui a pouco começam umas vozes confusas. Porque se você observar, você vai ver que é uma confusão, não faz o menor sentido o que elas estão falando ali. Às vezes ela mistura 7 assuntos ali e fica aquela confusão. E aí você sai um pouquinho e olha para isso. E esse é um exercício que ele pode durar 3 segundos. É uma coisa que você vai passar horas fazendo. É diferente de uma meditação, sabe? Que também pode durar 5 minutos, uma meditação, 1 minuto. Mas é uma coisa que você percebeu, você se torna consciência, observa a mente, ela vai tender a silenciar. É no dia a dia mesmo, não precisa marcar um horário para isso, não tem necessidade não. Viu? Eu perguntei para você se você queria ficar com a gente até o final hoje, porque existem aí agora algumas coisas que foram conversadas e entregues nas nossas mãos, para a gente poder, então, aquilo que é, para mim, o maior poder que o ser humano tem, decidir o que vamos fazer com eles, né? O que a gente vai fazer com esse conhecimento que chegou? Você nos acompanhou aqui ou ao vivo ou vai assistir que vai ficar gravado? A minha pergunta é, vai ser mais um dia, né, que a gente vai conversar, mais um dia que a gente vai estar aqui, ou mais um dia em que a gente subiu mais um degrauzinho e aprendeu e colocou aquilo em prática para que haja transformação. A nossa proposta e o desejo é que transforme. Primeiro aqui, depois aí, você que está do outro lado. Certo, Daniel? Certo, e agora você me fez lembrar de uma coisa, deveria ter dito isso lá no início do programa, mas que bom que eu não disse. Por quê? Para quem chegou até o final desse vídeo, tem que dar os parabéns, porque essa pessoa ela já está se tornando consciência. Por quê? Um assunto como esse, o de hoje, a sua mente vai te sabotar de todas as formas para você desligar. Vai inventar alguma historinha, e às vezes a historinha, isso é bobagem, não quero ouvir agora, ou às vezes a historinha é, nossa, que legal, vou ver isso amanhã. E aí ela vai te sabotar para você não assistir isso amanhã. Então, para quem assistiu o vídeo inteirinho, chegou até aqui, esse é um grande sinal de que a sua consciência está começando a se aflorar. E de que você vai começar a dominar a sua mente ao invés de ser dominado por ela. E dominando sua mente, o protagonismo vai simplesmente fluir. Você vai assim, simplesmente sem exercício, sem aquele, não exercício, mas sem aquele esforço penoso que a gente sempre fala, né? A arte difícil de protagonizar, não. É porque talvez a gente não sabia o caminho ou estava fazendo uma forma que nos foi ensinada. Então tá chegando aí insights e propostas para a gente fazer diferente. Para mais uma questão a partir de hoje. Combinado? A gente quer muito saber o que você achou. Escreve aqui nos comentários, manda pra gente daqui o @ das redes sociais para que você entre em contato com a gente consiga saber e aprender com essa caminhada sua também. Eu vou estar aqui quinta-feira que vem, sem falta. Vamos ver qual será o tema que o Daniel vai trazer para a gente avançar um pouquinho mais e assumir aí o protagonismo da nossa história. Eu espero vocês ao vivo. Não perde não, vou estar aqui. Você vem, Daniel? Com certeza. Então, combinado. Uma ótima quinta-feira para vocês. Final de semana chegando aí. Aqui em São Paulo tá friozinho. Eu não sei onde você está aí. Se cuida e até quinta que vem.